Oi, amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês dois livros que particularmente me ajudaram muito a entender a psicologia e principalmente a ter certeza e confirmar que a psicologia era para mim. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esses livros, o que eles falam, quais foram os insights que eu tive assim lendo, que me fizeram ter certeza de que eu estava no caminho certo, continua nesse vídeo que eu vou contar para você. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, sou formada em engenharia há 4 anos e recentemente eu decidi embarcar numa nova jornada aí nesse universo da psicologia. Bom, eu acho que todo mundo que vai iniciar uma nova faculdade tem dúvidas, receios, se é a decisão certa, se não é. E na verdade a gente nunca vai saber, nunca vai ter certeza, né? Mas com certeza a gente pode ir atrás, pesquisar, perguntar para pessoas que a gente conhece, enfim, para que essa escolha seja um pouco mais assertiva. Foi exatamente o que eu fiz, então foram incansáveis horas no YouTube, pesquisando vídeos, li alguns livros também que me ajudaram muito a abrir a cabeça, falei com vários psicólogos que eu conhecia de diversas áreas, que eu acho que é um ponto importante também, não existe só psicologia clínica, né, a gente tem várias áreas de atuação dentro da psicologia, mas eu diria que esses dois livros foram chave, assim, para eu realmente tomar decisão, bater o martelo e realmente me dar conta de como eu sou apaixonada por esse universo. O primeiro livro que eu quero contar um pouquinho mais para vocês é o Cartas a um Jovem Terapeuta, Reflexões para Psicoterapeutas, Aspirantes e Curiosos. Esse livro foi escrito, então, pelo Contardo Caligares, que é um psicoterapeuta, então ele tem um lugar de fala, né? E ele basicamente fala sobre os desafios da psicologia, ele fala sobre como que é o início da vida de um psicólogo, ele fala sobre o que é psicoterapia na visão dele, sobre os desafios da área, sobre os primeiros clientes, sobre a fase inicial da carreira, sobre possíveis dilemas éticos que um psicólogo pode enfrentar. Mas o que mais me encantou nesse livro, na verdade, o que me fez assim ter um estralo de que estralo, estalo, enfim, ter um foi como ele aborda a psicologia, não só de uma maneira otimista e positiva, sabe? Ele é realmente muito pé no chão, ele fala a verdade nua e crua, na lata, então acho que é um ótimo filtro para quem tá na dúvida, sabe? Será que é para mim? Será que não é? Será que eu conseguiria lidar com essas questões? Então, realmente é ótimo para poder tomar uma decisão tendo todos os prós e contras. Outro ponto que eu acho muito bacana é como ele fala do ser humano, sabe? A gente tem que enxergar as pessoas com seus lados bons e seus lados mais sombrios também, vamos dizer assim, que é como ele fala no livro. Ele até cita, por exemplo, quando você vai conhecer uma cidade, tem as partes boas, mas também tem aquelas ruas mais esquisitas, mais sujas, umas vielas, os lugares mais perigosos. Então, assim também são as pessoas e é a mente humana. Então, essa paixão pelo ser humano, por entender o seu funcionamento, a sua psique, seus comportamentos, é um forte indicativo de que a psicologia pode ser para você. Outro ponto que eu achei interessante que eu vou comentar aqui é que ele também comenta características que ele acha importante e que ele buscaria ter num terapeuta, caso ele fosse buscar um terapeuta para ele. Eu vou comentar aqui com vocês quais são esses pontos de maneira resumida, claro. Então, quem quiser entrar em mais detalhes, recomendo que leia o livro fortemente. Mas, basicamente, os pontos são esses. Um, mais ou menos como eu já citei, então, é ter um carinho pelas pessoas, por mais diferente que elas sejam de você. 2, uma extrema curiosidade pelas experiências humanas, com um mínimo de preconceito. 3, ele também fala que ele busca no terapeuta que ele tenha uma quilometragem rodada. O que significa? Que ele gostaria que o terapeuta dele também tivesse vivenciado outras experiências, conhecesse outros lugares, outros tipos de pessoas. Então, que ele tivesse um vasto repertório de experiências humanas.
Quarto ponto é que ele busca um terapeuta que tenha uma boa dose de sofrimento psíquico. O que ele quer dizer com isso, né? Basicamente, ele diz que se o terapeuta fala que tá muito bem sempre, obrigado, alguma coisa tá errada, sabe? Não tem como tu viver a tua vida sempre 100% bem. Então, ele busca um terapeuta que consiga entender o sofrimento alheio, porque ele já passou pelo seu próprio sofrimento e aceita esse sofrimento também. O quinto e último ponto é que você não tem um grande interesse em se tornar um notável dentro da comunidade ou tenha um grande reconhecimento pelas pessoas, porque o psicoterapeuta é uma pessoa que vai ajudar o outro a caminhar com suas próprias pernas. Então é como se ele ficasse atrás das cortinas. Bom, essa é a visão geral do livro, claro. Ele é um livro com uma linguagem muito fácil, muito acessível, ele é fluido, sabe? É interessante, ele instiga a curiosidade, a forma como ele fala da psicologia, como ele usa as palavras, eu acho muito bonito. E, se eu não me engano, eu li ele em 2 dias, então, ó, chuchuzinho, tá? O segundo livro que eu queria contar um pouquinho mais para vocês é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. A autora desse livro é a Lori Gottlieb, não sei, fica aí no ar. E ele é um livro bem famoso, na verdade. Acho que qualquer livraria que tu for, você vai encontrar ele, às vezes até nos mais vendidos, porque ele foi um best-seller do New York Times. Bom, esse livro eu já recomendo para todo mundo, todos os públicos, porque ele não é focado para estudantes de psicologia ou psicólogos. Na verdade, ele fala muito sobre inseguranças, sobre desafios que todo mundo enfrenta na vida. Então, é bem fácil se identificar com esse livro. Ela conta a história da vida dela, mas como uma narrativa, sabe? Então, é bem fácil de ler também. É como se fosse uma historinha, né? Só que real. Ela conta então sobre ela sendo psicóloga no consultório dela, atendendo os pacientes dela. A gente consegue então perceber o amadurecimento de cada um ali dentro do seu próprio processo terapêutico. E, além disso, ela também está passando por uma situação ali na vida dela, que eu não vou falar, para não dar spoiler. Então, ela decide procurar um terapeuta para ela, para enfrentar esse problema que ela está tendo na vida pessoal dela. Uma das coisas legais desse livro é que ele desmistifica essa questão de que psicólogo tem que ter a saúde mental impecável, de que psicólogo não tem problema. Então, psicólogo tem problema sim, psicólogo tem a saúde mental afetada sim. Eu, por exemplo, tenho TDAH, então tô aí na luta para me tornar psicóloga e tá tudo bem. Então, esse livro é muito legal porque ele fala basicamente da vida pessoal dela, claro, mas também dela dentro do consultório dela e ela dentro do consultório do psicólogo dela. Ou seja, a gente consegue realmente ver como que uma sessão de terapia funciona, sabe? Então, para mim, que só tive as minhas próprias sessões de terapia com a minha psicóloga, foi muito bacana, porque como eu tô no começo da faculdade, eu ainda não vivenciei estágio, ainda não presenciei nenhuma sessão, né, de terapia, então foi muito interessante porque eu pude conhecer um pouco mais de outros pacientes, de como outros psicólogos atuam, então também abriu a minha cabeça nesse sentido. Eu me senti como se eu fosse uma mosquinha, sabe, invadindo a sessão dos outros. Então, como eu comentei, ela fala muito sobre as próprias inseguranças, os medos, os receios. Ela se mostra muito vulnerável também, o que foi ótimo para mim, porque eu também estava me sentindo assim. E ela mostra que ela é capaz, de que muitas vezes as inseguranças e os medos são coisas que a gente mesmo cria dentro da nossa cabeça. Então a gente vivencia essa jornada dela, né? Ela conhecendo a psicologia, se apaixonando também, e aí eu fui me apaixonando e conhecendo junto com ela ali no livro. Eu terminei o livro me identificando tanto com ela que eu tive a certeza de que eu realmente estava no caminho certo, e que era para eu matricular logo na faculdade de psicologia e começar o quanto antes. Então, ó, leia. Vale ressaltar que esses dois livros focam bastante na psicologia clínica, que é quem atende em um consultório, que é aquele modelo que a maior parte das pessoas conhece. Mas, caso você leia esses livros ou você não se identifique com as coisas que eu falei,
Não desista, porque existem várias outras áreas de atuação que um psicólogo pode atuar. Espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Caso você leia o livro, me avisa, que eu quero muito saber o que você achou também. Caso tenha alguma dúvida, comentário, compartilha comigo, porque eu vou amar saber. E se você gostou desse vídeo, então dá um like e se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, porque vem muita coisa bacana por aí, tá bom? E é isso. Tchau, tchau! Falar sobre a psicoterapia.